Olá, meus nobres, nós estamos aqui no Papo Nobre, na casa do nosso amigo Randall, TV Barueri, para trazer essa oportunidade de você que está em casa, ouvir história de pessoas que são da minha rede de credibilidade, pessoas que são relevantes na minha vida, pessoas que são próximas a mim, pessoas que me inspiram e pessoas que têm, com certeza, algo para agregar na sua vida. E eu tenho certeza que o nosso Papo Nobre de hoje não será diferente, porque nós trouxemos um convidado. Além dele ser especial, ele é um amigo pessoal e ele veio de Itaituba, diretamente do Pará, para trazer hoje aqui em São Paulo, Alphaville, uma palavra, um direcionamento, um estímulo e quem sabe até uma provocação para que você possa usar isso como referência para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para o seu trabalho, para que você possa crescer como pessoa e evoluir mentalmente. Hoje nós estamos com um convidado especial chamado Paulo Júnior, é meu xará, lá de Itaituba, meu amigo. Se apresente para os nossos telespectadores, nossos seguidores que estão nos acompanhando. Quem você é casado com quem, pai de quem e de onde que você vem? Olá, boa noite a todos. É um privilégio, Onete, estar aqui com você nesse momento. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E eu vim aqui hoje compartilhar, a gente trocar informações, né? E como você falou, às vezes até pode ser uma provocação na vida de alguém. Sim. Sou de Itaituba, estado do Pará. Nasci naquela cidade, fui criado numa cidade com o nome de Rurópolis, próximo a Itaituba. Sou esposo da Adriana, sou pai do futuros profeta, do Samuel, do Miguel e empresário também. Uhum. Que legal. Hoje você é empresário em qual ramo? Qual segmento? Onete, hoje eu trabalho no ramo de drogarias e loja especializada em cosméticos. Beleza. Uhum. E essa escolha teve uma razão? Por que você escolheu o ramo da farmacêutica de drogarias? Na verdade, quando você sabe o que você quer, é muito fácil você alcançar. Uhum. Que pena que, infelizmente, não é todo mundo que sabe o que quer da vida. Sim. E quem não sabe o que quer, Qualquer caminho serve. e também não chega em lugar algum. Exatamente. Não é verdade? Então, o que é que eu posso dizer para as pessoas? Tenta, quanto mais cedo e quanto mais rápido, descobrir aonde você quer chegar. Uhum. Eu saí de casa com 19 anos de idade. Vim para o estado de São Paulo somente com um sonho. A fé e o sonho. Uma fé, o sonho e uma mochila nas costas. E quando eu cheguei no estado de São Paulo, eu sabia que eu queria fazer uma faculdade de farmácia bioquímica. Uhum. Né? Eu sabia que farmácia bioquímica era uma área que eu me identificava e eu sabia o tamanho das oportunidades que eu teria no mercado de trabalho. Certo. Depois a gente vai entrar um pouco nessa, como foi tudo isso, como é que chegou, né? Então eu já sabia onde eu queria chegar. O que eu precisava no momento era de oportunidades. E as oportunidades que foi aparecendo no decorrer da caminhada, todas foi bem aproveitada. Uhum. E hoje a gente está com as empresas, sendo canal de bênção e vida de pessoas, transbordando aquilo que Deus confiou colocar sobre nossa mão. Sim. E a gente está aqui hoje para falar um pouco de tudo isso. Certo. Eu tenho um treinamento que é voltado para colaboradores, que trabalha 100% nas dores emocionais dos colaboradores, para que eles possam desenvolver o potencial que eles têm para dar resultado para a empresa e para ele próprio. E eu sempre digo que é o seguinte, nós temos a oportunidade, a todo instante, de criar oportunidades. Porque a oportunidade, para mim, na minha percepção, e eu quero que você complemente isso, ela só passa uma vez na sua vida. É como se fosse um cavalo selado. Mas só que ela só passa para quem está na pista de corrida do cavalo. Ela não é uma coisa aleatória. Qual é, na sua visão, qual a percepção que você tem em relação a criar oportunidades, que é o que exatamente que você fez no ramo que você atua hoje, dentro daquilo que você estava fazendo? Você veio em busca de um projeto, porque você tinha um desejo de fazer uma faculdade. Dentro desse segmento, da formação do que você teve, você criou um negócio, mas dentro dessa criação de oportunidades. Como que você vê essa percepção e possibilidade de criar oportunidades a todo instante? Onete, que pena que são poucas pessoas que aproveitam oportunidades. Uhum.
elas até estão no ambiente certo. E as oportunidades estão passando. E elas não estão aproveitando oportunidades. Sim. Meu pai tem um ditado dele, que ele diz que as oportunidades aparecem uma vez a cada 50 anos. Eu acredito que nem aparece a cada 50 anos. Não é verdade? Então, hoje tem pessoas que estão conosco em nossas empresas e é muito fácil um líder, um gestor, um empreendedor ter a percepção daquilo que aquela pessoa busca estar na empresa. Será que ela está ali somente pelo salário? Ou ela está ali porque ela precisa de uma oportunidade? Sim. E quando eu falo de oportunidade, é oportunidade de crescimento. Em várias áreas da vida dela. Sim. Espiritual, profissional, emocional, financeiro. Né? E eu como líder, eu como gestor, eu como empreendedor, eu preciso entender isso no colaborador. Se ele precisa de uma oportunidade. E quando eu identifico isso, que eu vou dar uma oportunidade para ele, eu vejo que quando ele aproveita aquilo que eu ofertei para ele, além do salário, óbvio, é a oportunidade, ele começa a entregar mais resultado. E ele se torna uma outra pessoa. Sim. Então, eu acredito muito que quando você identifica que a pessoa precisa de uma oportunidade e você consegue, como sendo a pessoa de dar direcionamento, entregar a oportunidade para aquela pessoa, Proporcionar, né? ela consegue ter resultado. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma bolsa nas costas, muita fé e sonhos. E eu sabia onde eu queria chegar. Eu precisava da oportunidade. Então, eu tive a oportunidade de fazer faculdade de farmácia bioquímica. Quando eu iniciei isso no estado de São Paulo, iniciei a minha carreira dentro de uma indústria de cosméticos. Em seguida, fui para a indústria farmacêutica. E depois vim para a área do varejo. E tudo isso foi aproveitando os momentos certos e as horas certas. E os momentos certos e a hora certa não é a nossa. É a de Deus. Sim. Né? Mas quando tem oportunidade, você consegue. Sendo aproveitado, você consegue ter um bom resultado daquilo. Que legal. Né? E olha que interessante, porque quando a gente, muitas das vezes, se limita ao ambiente, às circunstâncias que são determinantes ali naquele momento, e tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que não são as suas condições que determinam o seu futuro, mas sim as suas decisões. E essa decisão mudou literalmente o rumo da sua vida. E como é que foi esse trajeto de largar a cidade, de largar ali o seio familiar para ir em busca de um sonho? Eu costumo dizer que a pessoa, quando ela é muito jovem, ela não tem medo. Você vai chegando numa determinada idade, parece que o medo vai aparecendo na sua vida. Então eu tinha 19 anos. Sonho e fé. E eu cheguei para meus pais e falei, pai, mãe, olhei no mapa, identifiquei o estado de São Paulo, nunca tinha ido na minha vida no estado de São Paulo, e eu identifiquei no mapa e eu falei assim, eu quero ir para o estado de São Paulo, quero morar lá. Mas meu pai, meu filho, você nunca saiu de casa, você nunca foi lá, você vai sofrer. E eu falei, pai, mas eu preciso sair. Eu preciso tomar essa decisão. E meus pais falaram assim, olha, tem uns amigos nossos que têm há mais de 30 anos que a gente não se vê pessoalmente, mas eles moram lá. A gente vai tentar fazer contato com eles para ver se ele recebe você. Se ele receber você lá, o pai e a mãe ficam mais tranquilos, porque a gente sabe que vai ter alguém que a gente conhece, que tem 30 anos que a gente não se vê, mas ele vai receber você. E naquele tempo não tinha telefone celular na nossa cidade, então você que tinha que ir para um orelhão ou para um local onde tinha várias cabines e você fazia ligação. E conseguiram o contato dessas pessoas e ligaram para elas, e elas atenderam o telefone, contaram a história do Júnior para ela, como sou chamado, e ela falou, não, fala para ele vir para cá. E eu fui para lá. Lá me receberam muito bem. Comecei lá trabalhando na área de oficina, era o que eu tinha na parte inicial de tudo ali, né? E ali foi a primeira oportunidade, Onete. Eu sabia que tinha alguém me recebendo ali. Sim. Então eu não poderia perder aquela oportunidade. Às vezes, quem está nos assistindo agora, está deixando as oportunidades passar batido. Sim. Se eu não tomo aquela decisão de ir, poderia ser que eu não estaria aqui conversando com você hoje. Verdade. Por que eu falo isso? Porque eu não ia ter currículo. E ninguém quer parar para ouvir quem não tem currículo. As pessoas, elas querem ouvir quem tem uma boa história, quem tem um bom testemunho. Verdade. E todas
falando da Bíblia agora, todos aqueles homens da Bíblia que fizeram história ali dentro, todos tinham um bom currículo. Sim. E é por isso que o nome dele são citados até hoje, né? Sim. A gente abre a Bíblia e a gente quer ouvir a história dele. E olha que a gente viu várias vezes, né? Uhum. Nós pegamos a história de José, nós não cansamos de ler a história de José. Nós pegamos a história do Davi, nós não cansamos de ler a história do Davi. Né? Então, Onete, o que é que eu posso dizer? A decisão de hoje determina meu futuro. Sim. Mas eu preciso saber que decisão que eu vou tomar agora. E para onde quer ir? E para onde quero ir. Então, a partir do momento que você se posiciona e toma uma decisão, sabendo aonde você quer chegar, a possibilidade de você chegar é muito grande. Uhum. Ou seja, você vai ser mais assertivo naquilo que você busca. Sim. E isso faz não só com que o nosso futuro seja desenhado e começa a criar um caminho, mas como a gente começa a estimular outras pessoas. O seu resultado serve para você crescer, te dá autoridade e maturidade, mas ao mesmo tempo te dá um estímulo para outras pessoas. Diante disso, a sua irmã também parece que foi fazer a faculdade lá em São Paulo, né? Depois de um ano que eu estava lá, né? Nunca fui de reclamar. Foi uma fase bem difícil, essa fase inicial, fora de casa. Uhum. Tudo muito novo. Cidade grande. Saí do interior de 25 mil habitantes. Caí numa cidade do interior de São Paulo de 600 mil habitantes. Então, tudo muito novo. E foi muito desafiador para mim. Uhum. Foi muito desafiador. Só que eu sabia que eu estava dentro de um processo. Quando você sabe que está num processo, é mais fácil você atravessar ele. Uhum. Porque tem pessoas que desistem de tudo. É porque elas não entendem que estão dentro de um processo. Sim. Então não era de reclamar. Minha mãe ligava, meu filho, como é que está aí? Mãe, tá maravilhoso. Tá muito bom aqui. E às vezes nem estando, né? Sempre nunca estava, né? Muito sofrido, né? O trabalho inicial que eu tinha lá era de mecânico de Scania. E para quem sabe, que está nos ouvindo, sabe que é um serviço muito pesado, Uhum. né? E eu precisava ter um trabalho. Eu não poderia abandonar o trabalho, porque o meu trabalho me ajudava muito na despesa da minha faculdade. Sim. E então, como eu nunca reclamei para casa, liguei em casa e reclamei de nada, a minha irmã falou assim, mãe, eu acredito que eu vou lá onde o Júnior, porque ele nunca reclamou, lá deve ser maravilhoso. Deve estar no paraíso. Deve estar no paraíso. E eu incentivei ela para ir mesmo. Falei, não, pode vir, você vai gostar, tá, que é maravilhoso mesmo. E realmente a cidade era muito boa, né? E eu sabia que eu estava dentro de um processo. Sim. E todo processo tem início, tem meio e tem fim. Sim. E ela foi para lá. Quando ela chegou lá e viu aquela situação de perto, ou seja, o sofrimento de estudar, trabalhar e você conseguir conciliar tudo, ela falou assim para mim, você tá ficando louco. Essa vida aqui não dá para mim. Falei, calma, vai dar sim, calma. Não, porque você nunca falou que aqui é assim, eu achava que era mil maravilha. Eu falei, não, mas é. Isso é um processo. Mas como assim isso é um processo? Eu estou dentro de um processo. Se eu suportar ele, a certeza que eu tenho é que você chega numa terra prometida. E ela queria desistir, queria voltar, mesmo ela sabendo do que se tratava. E eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, Paulo. A gente vai conseguir um trabalho para você aqui e você faz um teste aqui comigo. Então, eu estou fazendo faculdade de farmácia e bioquímica. Como você não tem a certeza ainda se você vai ficar, você faz um técnico em farmácia. E foi o que ela fez. Eu consegui um trabalho para ela, assim que ela chegou lá, através de uma amizade, né? E aqui eu abro um parênteses, Onete, que é muito importante você ser sempre uma pessoa de verdade. Sim. Porque quando ela chegou lá, eu me lembro que eu cheguei a comentar com alguns amigos meus que ela estava lá. E eles falaram assim, Júnior, fala pra tua irmã que ela já está empregada, mesmo sem saber quem ela é. Mas eu te conheço. Eu sei que tu é um cara de verdade. Então não sei se tua irmã é preta, se ela é branca, não sei qual é a etnia dela. Mas a certeza que eu tenho é que ela vai ter um trabalho a partir da semana que vem, que eu vou colocar ela num trabalho. Uhum. Porque eu conheço você. E eu sei que ela não vai decepcionar você. Então isso é muito gratificante. Sim. Por você ser uma pessoa de verdade. E quando você é uma pessoa de verdade, você tem credibilidade. Então, com uma semana que ela estava lá, estava trabalhando já,
E começou a fazer o técnico em farmácia, e o tempo foi passando, e às vezes ela queria desistir, queria voltar para casa, tudo muito difícil. E chegou um momento que ela finalizou o técnico. Quando ela finalizou o técnico, eu já percebi que ela já estava mais adaptada no ambiente. Uhum. E eu falei, Paulo, agora o momento é de você fazer uma faculdade. Então aproveita e faz uma faculdade de farmácia também. De farmácia bioquímica. E foi o que ela fez. Fez a faculdade de farmácia. Eu me formei primeiro que ela, e depois ela se formou também. E isso foi muito importante para ela, na vida dela. Porque se ela também não toma a decisão de ter ido para lá, poderia ser que hoje ela não estaria vivendo o que ela está vivendo hoje também. Hoje é uma empresária, tem seu próprio negócio também, e está empreendendo de uma forma na qual eu tenho muito orgulho. Porque quando você olha a tua vida para trás, vê aquilo que Deus tem feito no decorrer da caminhada, isso é muito gratificante. Uhum. Porque uma pessoa que está numa cidade pequena, Onete, é muito difícil ela conseguir ter uma boa profissão, porque às vezes a cidade pequena não oferece, né? Não tem uma faculdade, é tudo muito difícil, né? E ela foi para lá, ela se desafiou, tomou a decisão, e hoje ela está vivendo também o sobrenatural. Que legal. Isso é bom porque essa questão de você sair da sua zona ali de convívio, onde você não vê outras possibilidades, e quando você sai dessa seara se permitindo a viver novas experiências, novos ambientes, novas amizades, você vai ter novos pensamentos, novos sentimentos, vai gerar novas ações e com isso vai gerar novos resultados. Esse é o ciclo da vida para mim. Verdade. Só que muitas das vezes a nossa crença está em acreditar em algo que não é palpável, que não é perceptível, não é visível. E isso é muito arriscado. O mundo dos negócios é muito arriscado. Mas ao mesmo tempo que o risco é muito grande, o benefício também é muito grande. Verdade. Porque você sai daquela zona ali e você vê que você pode ir além. E essa sensação que você tem é uma sensação não só de paz, de alegria, mas é uma sensação que eu posso ir além. E depois daí, quando vocês voltaram para o Pará, o que foi que você fez? O que foi que aconteceu? Depois de viver tudo aquilo ali em São Paulo, como é que volta para casa? É o momento também de você tomar uma nova decisão, né? Tudo tá indo muito bem, eu termino minha faculdade, posso dizer para você que estou com um sonho realizado duplo. Uhum. Termino a faculdade e estou trabalhando dentro de uma das melhores indústrias farmacêuticas do Brasil, já sendo responsável pelo controle de qualidade da indústria, onde poucas pessoas almejaram chegar, muitas pessoas almejaram chegar e eu estava ali ocupando aquele cargo. Sim. Só, Net, que o mais importante não é você ocupar o cargo, é você estar debaixo de uma palavra quando você está no cargo. Então eu terminei a faculdade, esperei minha irmã terminar, e a partir desse momento a gente precisava tomar uma decisão. Ou nós continuávamos em São Paulo, ou nós voltávamos para o Pará para ficar próximo do pai e da mãe. E quando você fala pai e mãe, tu fala de princípios. Isso tem peso. A Bíblia deixa muito bem claro que você deve honrar teu pai e tua mãe, independente de qualquer coisa. Então, não adiantava eu estar bem lá em São Paulo, formado, diplomado, com uma boa profissão. O pai e a mãe não iriam morar lá, então eu precisava voltar para próximo deles. Mas agora eu estava voltando, Net, com o diploma. Eu estava voltando com a mentalidade evoluída. Não era mais só com sonho, com uma fé. Não era né? só com sonho, com a fé e uma mochila nas costas. A bagagem estava maior. Sim. E quando eu falo de bagagem, eu falo de conhecimento. Ali se passaram praticamente 8 anos de muita luta, de muito não, de muitos desafios, de muitas portas fechadas e de muitas portas abertas também. Pessoas que nos acreditou, pessoas que abriu a porta das suas empresas para nos receber, e nós precisávamos tomar essa decisão de voltar. E eu cheguei para minha irmã e falei para ela que nós precisávamos voltar para o Pará, aonde
Nós precisávamos estar mais próximo dos nossos pais. E ela já não queria voltar mais. A pessoa que não queria ficar em São Paulo já não queria mais voltar para o Pará. Ela também já estava trabalhando, já numa farmácia de manipulação, responsável pela farmácia, diplomada, assumindo a responsabilidade. Eu na indústria farmacêutica, no controle de qualidade. E nós precisávamos voltar. E nós paramos tudo, pedimos demissão do trabalho para que nós voltássemos para o Pará. E lá, nós não tinha nada ainda em vista o que nós íamos fazer. Ou seja, nós estávamos parando nosso trabalho, nós estávamos pedindo conta, sem ter nada ainda para começar. Mais pelos pais, né? Mais pelos pais, por questão de honra. Né? A Bíblia diz para honrar pai e mãe, né? Sim. E quando você honra, Onete, cumpre princípios, a Bíblia deixa tudo muito bem claro. Deus garante a promessa para você. Sim. Então eu sabia que eu estava voltando sobre uma palavra. E foi o que aconteceu. Chegamos na cidade que a gente morava e ali a gente entrou numa campanha política, né? O prefeito da cidade, a gente deu todo o apoio para ele, a gente conseguiu sair com a vitória. A gente trabalhou ali com ele, né, nesses 4 anos. E nesses 4 anos eu sabia que a gente poderia dar início ali nos nossos projetos, né? A gente trabalhando, e onde começou já em seguida a gente abrir a primeira loja, né, que é a Belíssima Cosméticos, uma loja referência hoje, né, na cidade ali de Rurópolis. Em seguida a gente abriu já uma outra farmácia também, e depois a gente veio para a terceira loja também. Então assim, é muito gratificante. Quando você sabe aonde você quer chegar, você chega. O que a gente vê muito, Onete? Pessoas perdidas sem saber onde elas querem chegar. E o tempo está passando. E como que Deus vai colocar algo na mão de uma pessoa se ela está perdida? Sim. Não tem como. E o que eu posso dizer? O quanto mais rápido essa pessoa se encontrar, sabendo que ela precisa passar por um processo, e geralmente o processo ele é doloroso, mas se você suportar ele, você vai alcançar aquilo que Deus tem como promessa, você vai conseguir, sim, ter muito resultado no que você faz. Sim. Muito mesmo. E qual foi a grande sacada que você teve para poder esse desejo despertar no seu coração? Porque assim, não é tão simples. Você está ali com a sua família, você está vivendo ali num ambiente totalmente familiar, na sua cultura, suas raízes, tendo a certeza dessa visão futura, desse trajeto, inclusive quando passou por momentos desafiadores, entender que era um processo, que não é todo mundo que tem isso. O que foi o maior estímulo que te gerou a passar por esse processo todo? Eu posso dizer, Onete, para você que quando você vem de uma família muito humilde, onde o seu pai e sua mãe eles te dão um bom direcionamento, eles não têm, às vezes, uma condição financeira de dar aquilo que você tem como sonho. Um carro, 2 carros, uma faculdade, mas eles tinham o que eles poderiam nos dar, direcionamento. Meu pai, ele é uma pessoa muito humilde. Ele é uma pessoa assim que nunca deixou faltar nada na nossa casa. E eu tinha um sonho de um dia entregar uma vida melhor para ele. E para minha mãe também. Então, como é que eu poderia entregar algo para o meu pai como sonho, dar uma casa boa para ele, dar um carro bom para ele, se eu continuasse ali? Sim. Então, aí foi onde começou tudo. Eu ter essa sacada de sair de lá, porque eu sabia que se eu suportasse aquele processo que eu lhe falei, eu conseguiria entregar para eles aquilo que eu tenho como sonho. Uma casa boa, um conforto melhor para eles. Hoje meu pai tem 79 anos, é aposentada. Minha mãe tem 65 anos, professora aposentada também. E hoje eu me sinto muito confortável. Porque aquela sacada que eu tive, que eu via lá na frente, se eu saísse dali, tivesse uma boa profissão, fosse um bom investidor, eu conseguia ter um retorno para ele. Sim. Então, a sacada começou daí. Poderia ser, Onete, se os meus pais tivessem uma boa condição, tivesse praticamente que tudo, e me dando tudo, poderia ser que eu não
me tivesse esse despertar na minha vida, não. Poderia ser que até hoje eu estava lá. Sim. Aí que teria um grande, não vou falar um problema, mas teria uma grande situação aí. Que a minha mentalidade poderia ser que ela não tivesse evoluída do tanto que tem evoluído desde o dia que eu saí de casa. Para vir para um estado onde a gente pode dizer que é o coração do Brasil, né? Na evolução e tudo. E se eu não tivesse tomado essa decisão, poderia ser que eu estava lá até hoje. Sim. E hoje, esse esforço, essa sua decisão, ela deu os frutos permanentes, mas também ramificaram. Hoje, eu tive o privilégio de poder estar lá no seu aniversário, ver ali a sua família muito linda, muito bem unida, seu pai, sua mãe presente, bem envolvido, e poder ver esse sonho se realizando. Qual a sensação que você tem? Eu digo assim, meu irmão, que o que eu vivo hoje são as promessas de Deus sobre minha vida, né? Em todas as áreas. O que eu vivo hoje não foi pela força do meu braço, não foi pela minha força do meu corpo, foi pela misericórdia de Deus. É uma sensação maravilhosa, aquilo que você acompanhou na minha casa, o que você viu ali é a nossa realidade, ali é a nossa casa, ali é nossos filhos, ali é a nossa família, ali são nossos amigos que confraternizaram conosco. Então é uma sensação maravilhosa de eu viver aquilo, né? E o mais importante, a gente não tem somente uma família. A gente tem uma família e um time de amigos, de pessoas envolvidas junto conosco. Sim. Pessoas espiritualmente falando, que ora conosco, que paga o preço em jejum, que estão sempre em busca também de uma vida espiritual mais ativa. Então é muito importante você ter aquele grupo de pessoas, igual você acompanhou ali, pai, mãe, filho, esposa, irmão, cunhado, junto conosco naquele momento ali. É uma sensação maravilhosa. Muito legal. E eu pude ver isso de perto e de fato é tudo isso que você tem descrito aí. E aí qual que é a importância de ter uma fé ativada para visualizar algo que você não vê, mas você acredita. E quando você vê essa fé materializada, ela estimula a ter outros atos de fé. E aí, quando que você percebeu que essa sua disrupção em mentalidade, de crescimento, de buscar algo, era algo incomum naquilo que você estava fazendo, e isso te proporcionou um crescimento. Como que você vê hoje a fé alinhada ao conhecimento que você tem para que possa alcançar os resultados que você busca? Perfeito. Vamos resumir a fé. É acreditar naquilo que eu não vi, mas eu sei que vai acontecer. Perfeito. Se eu tenho fé, tenho que tomar uma decisão. Tomei a decisão. Agora eu preciso alcançar aquilo. Alcancei aquilo. Deus realizou aquilo que eu tinha somente como fé. Se Deus colocou sobre minha mão, Ele confiou em mim. Sim. Agora que tá a grande sacada. Se Deus confiou em mim, meu irmão, por que Ele confiou em mim? Aí eu preciso pegar tudo isso e saber como que eu vou lidar com isso. Sim. Falando da empresa, quando eu estou na posição do empreendedor, eu preciso entender por que eu estou ali. Tem muitos empresários, empreendedores que não sabem por que eles estão sentados atrás de uma mesa. Acham que estão ali pela força do braço. Sim. E eu acho que eu não estou vivendo o que eu vivo pela força do meu braço. É pela fé mesmo. É pela misericórdia. E porque Deus confiou em mim, sabendo que tem pessoas mais bem capacitadas do que eu, Sim. que poderiam estar fazendo o que eu faço e não estão fazendo. Então é muito importante, quando você sabe que você está vivendo é pela fé, em todas as áreas da sua vida, Deus confiou colocar sobre você e você precisa saber lidar com isso. Nas minhas empresas, eu deixo muito bem claro para meus colaboradores que o que faz sentido eu estar ali é que eles venham ter resultado naquilo que a gente almeja. Então, despertou algo na minha vida, mudou a minha mentalidade. Se mudou a minha mentalidade, o nível da minha mentalidade, eu preciso transbordar para quem está próximo de mim. Se eu tenho um colaborador comigo 1 ano e a mentalidade dele não evoluiu e ele está sendo a mesma pessoa desde quando ele entrou, algo tem de errado. Ou com ele ou comigo. Por quê? Porque é comum
eu parar a minha agenda, travar ela, para me ficar 1 hora com o meu colaborador conversando. E quando eu falo de conversa, não é dando pressão para ele bater metas, que eu nem trabalho assim também. Não é dizendo para ele, se ele não bater meta, eu vou mandar ele embora. Não faz parte do meu trabalho. Eu paro minha agenda, travo minha agenda e nós vamos falar sobre mentalidade. Aí eu provo para ele, se ele tiver fé, acreditar naquilo que ele não viu, quando ele alcançar, a mentalidade dele vai evoluir e ele vai saber lidar com aquilo. Sim. A gente vê muito, meu irmão, pessoas que até alcançam aquilo que eles tinham como fé, como desejo, como sonho, mas eles não sabem lidar. Porque eles acreditam que não foi Deus que deu para ele. Foi pela força do braço que eles conseguiram. Sim. E isso é muito preocupante. O que é que eu faço hoje? Uma vez ao mês, eu paro minhas empresas, faço uma mentoria com meus colaboradores, na qual eu trato um princípio com eles. E qual que é o propósito de tudo isso? Ele transbordar aquilo por onde eles passarem, principalmente dentro da casa, com os familiares. Porque não adianta você estar em busca de conhecimento, de crescimento, e na sua casa você não transbordar para sua esposa, para os seus filhos, Sim. e ficar só para você. Isso é muito preocupante. Então, voltando a falar da sua pergunta da fé, quando você tem fé e realmente almeja aquilo e busca e acredita que vai dar certo, você vai conquistar sim e você vai ter sabedoria para lidar com aquilo. Sim. Não é verdade? E a fé, ela é um ato espiritual, sem ser religioso, que te estimula em busca de algo. Só que sem conhecimento isso também não é suficiente, porque até para isso você precisa saber o que é a fé. Qual que é a importância, no seu ponto de vista, da busca do conhecimento e o quanto que o conhecimento influenciou nos seus resultados? Perfeito. Quando você alcança algo e você não tem sabedoria, não vou nem falar conhecimento, para lidar com aquilo, é muito fácil você perder. Então, não adiantava eu ter um sonho para alcançar se eu não fosse buscar sabedoria para lidar com aquele sonho. Hoje a Alphaville, para mim, a cada 30 dias, 40 dias, a gente está aqui em busca de conhecimento. Por quê? A gente sabe que os grandes nomes de inteligência, de sabedoria, eles estão nessa região. E quando você vem para cá em busca de conhecimento, você consegue levar para onde você mora e transbordar nas pessoas que estão próximas de você. Porque aquilo que você faz, se tiver só com você o conhecimento, no momento que você não está dentro daquilo, pode se tornar um pouco preocupante. Então o que eu fiz? Eu busquei o conhecimento, busco até hoje e chego lá, eu transbordo. Para que as pessoas que estão comigo dentro dos meus projetos, eles consigam lidar com aquilo também. Porque se eu não tivesse o conhecimento, eu não dava para conseguir lidar com aquilo que eu faço hoje, com a minha profissão. Então foi fundamental eu tá sempre buscando esse conhecimento. Sim. Inclusive, você levou pessoas para mentorar os seus colaboradores, dar treinamento, você trouxe colaboradores para São Paulo. E qual que é a importância de você fazer com que esse conhecimento adquirido possa ser transbordado e vire um círculo ali de boas ações, de transbordo, como a gente chama, mas qual que é a importância da gente poder gerar não só um estímulo na vida das pessoas, mas um impacto positivo na vida das pessoas? Quando eu estive as primeiras vezes dentro de algumas mentorias renomeadas, né, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Porque eu comecei a ver de perto o tão quanto uma chave que roda na mente de uma pessoa, ela pode transformar por completo a vida da pessoa. Hoje eu estou aqui em Alphaville, trouxe um colaborador meu comigo, uma pessoa que ela merecia estar aqui, né, por vários pontos, né, para virar essa chave também na mente dele, como lá no passado virou na minha mente também. Sim. Quando você esteve conosco, lá nas nossas empresas, mentoriando nossos colaboradores, você viu ali a quantidade de pessoas que vivem o seu propósito nas nossas empresas e eles têm sede por conhecimento. O seu treinamento lá, você percebeu assim que o tão quanto eles tiveram sede de estar ali com você, de aprender, de buscar, de quando acabar a mentoria, querer conversar com você, tirar dúvidas. E o que eu
eu vejo hoje dentro do nosso grupo de colaboradores? Que quando eu trago um aqui comigo para buscar o conhecimento, não só eu que vou transbordar aquilo lá na empresa. Agora nós somos 2. Uhum. E a nossa responsabilidade agora aumenta. Não é verdade? Então, próximo ano, trago mais outro. Aí nós somos 3. Uhum. Então, pode ser que eu não consiga levar o meu conhecimento até uma pessoa próxima deles, que não está na empresa. Mas ele já consegue levar. Sim. Entendeu? Ou seja, vão buscar um conhecimento aqui, eu estou dando conhecimento para eles também, e eles vão começar a sempre transbordar aquilo. Aí pensa comigo, pode ser que a gente não muda o mundo, mas as pessoas próximas do nosso ciclo de amizade, Sim. a gente consegue mudar muita coisa. Sim. Não é verdade? Então, essa é a minha visão de trabalho com a minha equipe, né? E um dos pontos que a gente bate muito é tomar decisões certas, né? Ser muito assertivo com relação a isso. Aonde eu estou investindo meu tempo. Onde está o seu tempo, está o seu resultado. Sim. Se eu não estivesse colocando meu tempo em conhecimento, poderia ser que eu não estava tendo resultado de nem passar para os meus colaboradores. Então, aonde está o meu tempo, está o meu resultado, então vamos trazer mais um colaborador para deixar o tempo dele em ambientes na qual vai determinar o destino dele. Sim. E isso faz com que haja não só um contágio social, que aí vai ser um multiplicador de conhecimento, mas de poder dizer assim, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele pode, eu também posso. Quem sabe vira até uma meta do ano. O colaborador que mais se destacar durante o ano ganha uma viagem. E aí vira uma competição saudável dentro da empresa, onde o objetivo principal é fazer com que pessoas cuidem de pessoas. Só que tem uma premissa que a gente sempre fortalece. Pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Então, quanto mais pessoas com esse nível de mentalidade, nível de consciência, onde a neurociência vai chamar de neuroplasticidade, onde há ali um esticamento do cérebro muscular cerebral, o músculo cerebral, faz com que a gente possa perceber assim, ainda que eu não mereça, eu estou vivendo. Que aí entra a fé. Verdade. E dentro dessa fé, tem um estágio da fé que ela é um pouco além, que a gente costuma chamar de milagre. E eu sei que você viveu um milagre de um tempo para cá. Se você se sentir confortável em falar um pouco desse milagre, um milagre duplo, né? Verdade. Onete, assim, todas as vezes que a gente fala desse milagre, tem emoção, né? Como eu falei para você no início da nossa entrevista aqui, da nossa conversa, né? Sou casado com a Adriana. A Adriana é uma pessoa assim que mudou a história da minha vida por completo, né? A Adriana, segundo a medicina, ela não poderia engravidar. E a gente tivemos rodando em vários lugares do Brasil, buscando os melhores médicos para a gente fechar o diagnóstico, né? E o diagnóstico fechado que ela não poderia ter filhos. Mas nós tínhamos uma palavra. E quando tem uma palavra, o diagnóstico não está fechado ainda. Uhum. O diagnóstico humano até fecha no papel, né? No documento. Mas quando tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, vai acontecer. Então, nós tínhamos uma palavra sobre a nossa vida, que nós ia ter 2 filhos, né? A gente recebeu essa profecia dentro da nossa casa, de um grande homem de Deus, um grande profeta que roda vários países aí, levando a palavra. E eu vou contar para você aqui, um dia estava na nossa casa jantando conosco, sempre orou conosco, sempre esteve conosco, e até então nunca tinha nos trazido uma revelação. E a gente... Trazia para todo mundo mesmo. Todo mundo. A Adriana até falava assim, mas ele nunca revela nada para nós. A gente vai nos cultos, ele revela para todo mundo. Entendeu? Eu falei, calma, o que tem para revelar vai ser revelado no dia certo. E um dia a gente está jantando na nossa casa, tudo muito bem, muito conforto ali. E após a janta, a gente fez uma oração ali na sala da nossa casa. E quando ele terminou de orar, Deus mostrou para ele 2 crianças correndo dentro da nossa casa. E ele falava assim pra gente, em curto espaço de tempo,
Isso era no mês de agosto. Nós já estávamos com os laudos fechados que, segundo a medicina, a Adriana não poderia engravidar. E vem uma palavra de Deus e fala que via 2 crianças correndo na casa em curto espaço de tempo. Tudo bem, recebemos, né? O tempo passou. E quando foi em dezembro, a Adriana sentiu um desconforto, foi fazer o exame, e quando fez o exame, estava grávida. Aí é só milagre. Como é que manda esse resultado pros médicos? Como é que manda pros médicos? A Adriana estava grávida, e até então, como, né? E foi fazer ultrassom, era de 2. Meu Deus. Samuel e Miguel. Uma mulher que não poderia engravidar, segundo a medicina, estava grávida de 2. Gravidez gemelar. Quando vai no histórico familiar, na minha família não tem caso gemelar, na família da Adriana também não tem caso gemelar, e ela está grávida de 2. E a palavra dizia que era 2 crianças correndo na casa. Não era uma. Então, Onete, aquilo que nós temos como promessa na nossa vida, meu irmão, vai acontecer e vai acontecer sim. Precisamos confiar. Aí que volta a fé. Se tem uma palavra, acredita. E acreditar vai acontecer. E hoje a gente vive isso. Nossos filhos hoje estão com 3 anos, né? Você teve no aniversário junto conosco, 3 anos do Samuel e do Miguel. E para nós é um orgulho muito grande, né? É uma sensação assim, sem palavras, né? A gente está vivendo esse milagre sobre a nossa vida. Que legal. Aproveita e deixa um recado para eles. Samuel, Miguel, papai quer dizer para você, papai ama vocês, vocês são um milagre da nossa vida, que vocês continuam sendo essas crianças que vocês são, que vocês continuam crescendo sobre os conhecimentos e o direcionamento que o papai e a mamãe estão dando para vocês. Deixa um recado para o futuro para eles. O papai quer dizer para vocês que não tem como vocês ser pessoas de grande resultado, meus filhos, se vocês não cumprir aquilo que nós temos dentro da Bíblia, princípios. Então, o mais importante, que vocês aceitem ser disciplinados, para que vocês possam, sim, ser crianças de muito resultado no futuro. E lembra comigo, tem uma geração esperando por vocês, porque vocês são promessa de Deus sobre essa terra. Quero aproveitar o momento também, meu irmão, deixar um beijo para minha esposa, na qual eu amo muito, a Adriana, a mulher que Deus confiou em colocar do meu lado. E eu te amo, meu amor. Um grande beijo. Muito bom. Isso é bom porque o valor família, ele é muito forte nas pessoas que a gente tem se associado. E a gente entende que a família é a base de tudo. Verdade. Você foi para São Paulo, na verdade, pela família. Verdade. Você queria dar uma vida melhor para seus pais, alcançou isso, agora de tabela está vivendo o seu momento. E muitas das vezes a gente entende, Paulo, que pela falta dessa base familiar, algumas pessoas têm se perdido na sociedade, desde os primórdios. E eu queria que você falasse para nós qual que é a importância, tanto na sua vida, de ter uma base familiar, por mais que a gente entenda hoje, com maturidade, conhecimento, que os nossos pais deram o melhor que eles tinham nas condições que eles possuíam, mas isso foi suficiente para gerar esse estímulo dentro da gente e muitas das vezes até uma indignação para uma busca melhor, de uma vida melhor. Para a gente poder proporcionar hoje para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. Mas qual a importância do valor família e da base familiar para estruturar negócios e manter negócios consolidados através de princípios milenares? Eu, como falei no início, fui criado pelo meu pai, pela minha mãe. Foram pais aos presentes, né? E então eles me deram um bom direcionamento quando se fala de família. Hoje, meu pai e minha mãe são meus exemplos. Porque eu não seria esse pai que eu sou hoje se o meu pai e minha mãe não tivessem dado o bom direcionamento lá atrás. É muito importante, Onete, a pessoa que tem família entender
que o primeiro empreendimento é a família. Sim. O que eu vivo hoje como empreendedor, eu não conseguiria viver isso se eu não tivesse essa base, a família. O que é que eu posso dizer para as pessoas que sonham empreender um dia? O primeiro empreendimento está dentro da sua casa, na sua família. Sim. Hoje eu tenho uma rotina de trabalho. Só que eu tenho hora para parar minha rotina de trabalho. Porque quando eu chego em casa, ali está minha base, ali está meu lar, está meus filhos. Como é que eu vou ser um bom empreendedor, um bom empresário, do que a gente está falando aqui, cultura, mentalidade, se eu não tenho tempo para meus filhos? Uhum. Não consigo ser. Então, hoje, o meu trabalho, como fala de farmácias, é um trabalho com horário bem esticado, bem estendido, Sim. mas eu paro mais cedo minha rotina, vou para casa ter tempo para meus filhos. Porque o meu tempo hoje com eles vai determinar o futuro deles. E eu não posso permitir ser um pai que entregue para eles somente bens materiais. Ou seja, que eu compro para eles aquilo que eu não posso dar. Que eu compro tempo com bens materiais. Eu não posso ser esse pai. Eu preciso ser o pai presente. Então, 5 horas da tarde, pego eles no colégio, vou para casa, aí vou brincar de carrinho, vou brincar de bicicleta com eles. Porque eles precisam crescer, sabendo que o pai está ali do lado dele. Uhum. O pai e a mãe é a base. E eles sabendo disso, a certeza que eu tenho é que eles vão ser crianças que vão ter muito resultado. Sim. E qual conselho você daria, por exemplo, para líderes, empresários, empreendedores que ainda não tiveram a visão que você tem, que não tiveram a decisão que você tomou e que isso vai gerar impacto no resultado dele? O que você poderia dizer, não só para a sua cidade, mas para todos os líderes, empresários, empreendedores, CEO de empresas que não se permitem viver esse tipo de experiência? É muito importante você saber o que quer deixar para o seu filho. Se você quer deixar herança ou você quer deixar legado. Uhum. E quando eu entendi que o meu filho precisa não é de herança, é de legado, aí eu tomo essa decisão. Tenho tempo para o trabalho, para o meu empreendedorismo, e tenho tempo para meu filho. Então, o que é que eu posso dizer hoje para os empresários? Tenha tempo para a sua família. Tenha tempo para seus filhos. Eu tenho visto muito por aí, Onete, crianças, falo de crianças 12, 13 anos, cometendo suicídios. E quando você vai buscar o histórico familiar daquilo, são pessoas de famílias financeiramente falando muito rica. Aí quando você vai mais fundo ainda, tentar entender como é que aquela família tem tempo, geralmente o pai nunca tem tempo para o filho. Uhum. Geralmente nunca tem. Porque o pai é dedicado ao trabalho. 100% ao trabalho. Então, às vezes, é um pai que sai cedo de casa e chega muito tarde. Quando sai, o filho está dormindo. E quando chega, o filho está dormindo. Uhum. E o filho precisa. O filho precisa da presença do pai. Porque tanto o pai quanto a mãe tem boa finalidade dentro da criação do filho. Tem algo que é da mãe, que eu posso até tentar imitar a Adriana, eu não consigo fazer. Sim. E tem algo que é meu. Provisão, pai. Destino, pai. Sim. E tem algo, o carinho da mãe. Eu até dou carinho pro meu filho da forma que eu consigo dar. Mas eu vejo que quando a Adriana coloca ele no colo dela, parece ter algo diferente. O afeto materno, né? Parece que é diferente, né? E é diferente mesmo, Sim. não é verdade? Então, assim, provisão, previsão e destino, pai. Eu não posso deixar de dar isso para meus filhos. Então, assim, o que eu posso deixar de mensagem para os empresários, empreendedores que estão começando agora também? Não deixa de ter tempo para os seus filhos. Eles querem ter tempo com você. Sim. E os colaboradores, qual recado você deixaria para eles? Como eu falei para você, hoje a minha metodologia de trabalho é a metodologia na qual eu preciso ver crescimento nos meus colaboradores, que eles não podem estar comigo e daqui a um determinado tempo eles estão no mesmo nível. Eu estou disposto a parar minha agenda, a trancar minha agenda, para que na qual eu passe conhecimento para eles, na qual vai ser o destravar de mentalidade na vida deles. Então, o conselho que eu dou para eles: aproveitam
essa oportunidade que eles estão tendo. Porque são pouquíssimos empresários que travam sua agenda para estar dando conselho, ensinamento e direcionamento para o colaborador. Sim. São pouquíssimos. Então, que eles continuem tendo esse propósito junto comigo, tendo essa visão, que aquilo que eu vejo neles, eles consigam enxergar neles também. Sim. Porque não adianta eu ver algo no colaborador, ver um sonho na vida dele, e ele não quer chegar em lugar nenhum. Então, que eles continuem nessa mesma visão e mentalidade que eu tenho sobre a vida deles. Que legal. E de todos os desafios que você teve na vida, que você tirou o aprendizado, qual foi o maior desafio que você teve, que você não queria que passasse por aquilo e você queria que aquele dia terminasse logo? Qual foi o maior desafio que você teve, o dia mais triste, que você tirou um aprendizado para a vida inteira? Eu posso dizer, Onete, que foi no início de tudo. Né? Não teve um dia específico. Foi no início de tudo. Porque quando você decide alcançar algo, ali já começa um grande desafio sobre a tua vida. Porque você está começando do zero, cara. Você está entendendo? Você está começando aqui de baixo, você precisa chegar lá em cima. Às vezes, você não tem um transporte para te levar lá. É pela força dos teus pés e pela misericórdia de Deus. Então, a parte mais difícil de tudo sobre minha vida foi quando eu comecei do zero. Ali foi muito desafiador para mim. Mesmo sabendo que era um processo, se eu dizer para você que em algum momento na minha cabeça não passou vontade de existir, passou. Mas eu sabia que era um processo, como eu falei para você. Então foi o momento mais difícil sobre a minha vida. Depois disso, que eu passei por isso, desceu uma sabedoria divina sobre minha vida. Tudo hoje que eu faço, que eu coloco a mão, que eu empreendo, mesmo com a dificuldade que o Brasil passa hoje, no ramo do comércio, enfim, todo o Brasil, você sabe disso, eu já vejo como algo leve. Não tem mais aquele peso, aquele fardo todo, qual foi no início de tudo. Então, o início de tudo, para mim, foi o lugar mais desafiador. Que legal. E o mais legal de tudo isso é saber que você superou. Porque os desafios, eles foram feitos para serem superados. Mas quando a gente está imergido neles, a gente não olha dessa maneira, né? É verdade. É porque o ser humano ele tem dificuldade de saber o tamanho da força que existe dentro dele. Sim. Vou fazer uma comparação simples aqui contigo. Um touro de rodeio, um animal daquele, ele não tem noção do tamanho da força que ele tem. Sim. Porque se ele soubesse a força que ele tem, derrubar tudo. Ele quebrava tudo, subia na arquibancada, nos camarotes. Ele decidia que eles queriam acabar com tudo. E eles conseguiriam acabar. Sim. Mas eles são um animal que não tem o mesmo pensamento que a gente. Só que nós fomos criados para ficar em zona de conforto. E se eu dizer para você que zona de conforto é ruim, eu tô mentindo. É gostoso demais. Sim. Você ficar na tua casa, uma televisão ligada, um Ar-condicionado. ar-condicionado, uma internet boa. É bom. Só que você precisa se levantar daquela zona de conforto. Sim. E você precisa encarar aquilo que é seu desafio. Aí você precisa acreditar que dentro de você existe uma força divina sobre tua vida, que na qual você confiar e executar, você vai conseguir alcançar. Quando eu passei pelo movimento Legendários, quero até agradecer você em público, e você foi uma das pessoas que me incentivou muito. Obrigado pelo convite também ali. Foi quem fez minha inscrição, que até no dia eu estava dentro de um voo, né? E você me ajudou muito, Onete. E ali eu tirei muito aprendizado com relação a isso. Porque quando você está no movimento, você não tem noção aonde você consegue chegar. Sim. E ali eu vim com um grande aprendizado. Além do aprendizado da família, o aprendizado de posicionamento, de ser o líder, o homem. E eu tive um aprendizado que existe uma força muito grande dentro de você, que eu acredito que a gente não vive nem 50% dessa força. Sim. E quando você sabe que existe essa força, você consegue fazer muito ainda. Muito, muito mesmo. E de todos os dias felizes, de todos os momentos importantes, qual foi o dia mais especial da sua vida? Cara, sem sombra de dúvida, foi o dia do nascimento dos meus filhos. Lembra que eu falei para você no início que existia uma palavra e a promessa foi cumprida? Só que o que Deus faz nunca é pela metade.
A obra de Deus é inteira. O nascimento dos meus filhos, pela misericórdia de Deus, foi no dia do meu aniversário. Aí tu imagina, a esposa não pode engravidar, engravida de 2. No dia do aniversário do pai, é o nascimento dos filhos. Cara, foi a melhor sensação da minha vida. O melhor momento, assim, mesmo com na hora do parto, foi um momento muito delicado, a Adriana passou mal, aquele negócio todo. Mas depois que estava tudo bem, assim, eu posso dizer para você com toda a certeza do mundo. Foi no dia que eu coloquei o Samuel e o Miguel no meu braço pela primeira vez. Qual foi a sensação que você teve ali? Cara, uma sensação, assim, de misericórdia de Deus, assim, né? Você viver aquilo que Ser agraciado. Ser graciado, ser grato por tudo, entendeu? Você reconhecer, assim, que aquilo ali só é Deus mesmo que pode fazer aquilo. Sim. Não é o que você quer, é o que Deus quer sobre a tua vida, né? Sim. Então foi uma sensação, assim, de gratidão mesmo. Sim. Por Deus. Que legal. Você que está em casa, você precisa entender o seguinte: tem algumas coisas que são necessárias para você alcançar o que você quer. Seus objetivos, seus sonhos. Uma delas é tomar decisão. Uma decisão seguida de uma ação, que é importante. Sim. Você está em ambientes que te proporcionam essa aprendizagem para poder escalonar ali a válvula, a engrenagem mental, mas principalmente você se permitir a isso. E muitas das vezes as dores emocionais, os traumas, bloqueios que te impedem de você se ver merecedor e estar em ambientes como esse. E justamente por essa razão que nós criamos o Método Nobre hoje, com uma mentoria criada para trabalhar todas as dores emocionais que você tem. E se você hoje não está vivendo os resultados que você deseja, ou está até vivendo um resultado, mas não é aquele que você sonhou, eu tenho o maior prazer em segurar na sua mão e te ajudar a não só ressignificar esses bloqueios, essas crenças, mas como principalmente ter uma visão a longo prazo futura de que aquilo é palpável e é realizável. Quem vos fala é um ex-dependente químico. Separei 5 vezes da mesma esposa e casei pela 2ª vez, pela misericórdia de Deus, com a mesma mulher. Somos um casal feliz. Hoje estamos vivendo os melhores dias da nossa vida, tudo por uma ressignificação emocional. E nisso, se você tem interesse, clica aqui que eu tenho o maior prazer de te atender e poder te auxiliar nesse processo. Paulo, a gente está chegando ao final do nosso programa e foi uma honra ter você aqui no nosso Papo Nobre. E vamos imaginar que você está de frente de todas as redes sociais do mundo, todas as redes televisivas e todas as rádios. E você só tem 1 minuto para deixar uma mensagem para o mundo. Qual seria essa mensagem? É muito importante você filtrar as pessoas que estão próximo de você. Porque as pessoas que estão próximas de você, elas podem atrapalhar o teu destino e o teu futuro. Ou aquela pessoa que está junto com você, ela tem que ter o mesmo nível de mentalidade ou de espiritualidade igual ao seu, ou não faz sentido ela estar com você. Então tem que ter muito cuidado. Quem são as pessoas que estão no grupo de amizade que você se encontra? Por que eu falo isso, Onete? Porque se você não tiver com a espiritualidade ativada, você não consegue alcançar aquilo que Deus tem compromisso sobre a sua vida. Sim. Então, ponto número 2. Aproveitando aqui, sei que passou 1 minuto. Nós nunca podemos esquecer de onde a gente saiu. Sim. Tem muitas pessoas, Onete, que Deus tem tirado do fundo do poço e tem erguido elas, colocado em cadeiras de líderes, de gestores, de presidente. E a maioria delas estão esquecendo de onde saiu. Sim. Tem uma passagem da Bíblia que tem um aleijado há 30 anos do lado de um tanque. E ele está esperando alguém jogar ele no tanque para ele ser curado. Mas chega o mestre ali e pergunta para ele o que ele quer. E ele conta que quer que alguém jogue ele no tanque para ele ser curado. Jesus cura ele na hora e manda ele seguir a viagem dele. Só que Deus fala para ele levar a cama na cabeça dele. E ali nós precisamos entender como que ele vai levar a cama se ele já está curado. É muito importante você nunca esquecer de onde você saiu. Que legal. E quantas pessoas estão esquecendo de onde Deus tem tirado ela? Minhas orações todos os dias. Senhor, se for para você me colocar em outro nível e eu esquecer de onde eu saí, deixa onde eu estou mesmo. Que legal. E esse foi o nosso Papo Nobre de hoje, com o nosso convidado muito especial, um amigo querido lá de Itaituba. E eu tenho certeza que essa história, esse papo,
Nobre estimulou em você em alguma maneira, e eu vou te garantir o seguinte, os próximos convidados sempre vão ser com esse objetivo, de gerar um estímulo em você, para que você possa ir em busca dos seus objetivos. Que Deus abençoe.